Estamos hoje aqui para a gente tratar de um assunto muito legal. Eu sou a pastora Glaucia e quero agradecer a Deus pela sua vida. Não é à toa que você está hoje aqui comigo. Vamos falar de um assunto muito importante: a comunicação na família. A comunicação pode gerar guerras e terremotos entre as pessoas que moram na mesma casa. Podem até gerar tragédias, você sabe muito bem disso. Como então amenizar, como aprender a ter uma comunicação saudável e eficaz dentro da nossa casa? Eu me lembro de uma amiga minha que uma vez contou que ela estava no centro da cidade e a sua sandália, o salto quebrou no meio do centro da cidade, gente para todo lado. E ela ficou então numa situação muito inusitada. Sentou num banco da praça e ficou tentando ver como ia resolver aquela situação. Como será que ela resolveu? Será que ela tinha dinheiro para comprar um chinelinho pelo menos para voltar para casa? Uma sandalinha rasteira? Será que ela teve que colar o salto, fingir que estava tudo bem? Não sei como ela resolveu isso. Sei que ela chegou em casa. E quando chegou em casa, foi contar para o marido aquela aventura surtada. Meu amor, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. O homem levou um susto, franziu a testa. Mas o que aconteceu, mulher? Eu estava no centro da cidade e a minha sandália quebrou o salto. Você acredita nisso? O homem nem deixou a mulher continuar a história. Interrompeu e falou: não tem problema, querida, tá tudo sob controle. Eu tenho um trocadinho ainda aqui, depois você vai lá na sapataria e compra uma sandalinha nova para você e tá tudo certo. Hã? Como assim? Sandalinha nova? Não estou preocupado com sandalinha nova. Eu quero contar tudo o que aconteceu comigo nessa aventura. Alguém me ajudou? Será que eu tive que ir num caixa eletrônico pegar um dinheirinho? Tinha alguma sapataria ali perto? O que eu ia fazer? O homem não deu tempo da sua esposa contar nada daquela grande aventura, grande experiência que ela teve. Aqui eu já quero começar essa história dizendo que mulheres e homens usam a comunicação de modo muito diferente. O homem geralmente de forma mais objetiva, querendo resolver a situação, e a mulher querendo contar a experiência, a emoção daquilo que foi vivido, ou a sua frustração ou a sua euforia. O fato é que aquela mulher achou: que marido mais insensível, você não quer ouvir a minha história. E aquele homem pensou: eu sou mesmo o máximo, já resolvi o problema dessa mulher, ela tem que levantar as mãos para o céu, porque homem igual a mim, ela não vai achar nem de lamparina acesa. Pois é, homens e mulheres, universos diferentes. E eu quero então te dar dois conselhos da palavra do Senhor. Um que está em Efésios 4:32, que nos diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Um grande conselho que Paulo dá. Para a gente se relacionar, a gente precisa de bondade, a gente precisa de paciência e a gente precisa aprender a perdoar o erro uns dos outros, porque você também erra, eu também erro, todos nós erramos. Aprenda, não existe família perfeita. O que deve existir é uma família que sabe se perdoar quando é necessário. E um outro conselho da palavra de Deus está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que fala assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. E aí aqui eu vou fazer um acréscimo ao versículo: todo homem e toda mulher seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha, esses dois conselhos desses dois versículos já nos servem como um alicerce firme que a gente pode construir a nossa família e a nossa comunicação. Seja pronto para ouvir. Ouvir é mais do que escutar alguns sons, é compreender o que o outro está falando, é ter empatia, se colocar no lugar do outro, escutar a versão do outro, escutar o ponto de vista do outro. Ouvindo dessa maneira, você pode talvez ampliar o seu entendimento, compreender com maior clareza por que aquela pessoa agiu ou não agiu daquela forma e às vezes até dizer: sabe que eu não tinha pensado nisso? Acho que pode ter razão sim, nisso que está falando.
Então é importante a gente ser pronto para ouvir. Ouvir até o final o que a outra pessoa está falando. Nada de atropelar alguém pelo meio da conversa. Nada de passar como um trator metralhando de crítica a pessoa que está conversando com você. Seja seu noivo, seja seu namorado, seja seu marido, sejam seus filhos, seja sua sogrinha. Nada de atropelar ninguém. Ser pronto para ouvir, tardio para falar. A palavra que cai em boa terra, ela precisa ser a palavra certa, do modo certo, na hora certa. Se você falar a palavra certa, do modo certo e na hora errada, já deu errado. Se você falar a palavra certa, do modo errado, na hora certa, também já deu errado. Então é importante pensar qual é o melhor momento de falar e como você vai falar aquilo. Outro dia eu estava falando sobre uma mulher da Bíblia chamada Abigail. O marido dela era um cara explosivo, um cara destemperado, um cara que bebia, todo errado da vida. E aí um dia ele criou uma confusão, ia dar chabu, ia dar caô na casa dela. Sabe o que ela fez? Resolveu o problema com Davi. Quando chegou em casa, o marido dela estava bêbado. E ela falou, não é hora de falar com ele, porque eu só vou arrumar mais confusão. Esperou para falar com ele no dia seguinte e contou todo o problema que estava acontecendo. Então, procure o momento certo e o modo certo de falar com o seu cônjuge. Gente, o universo feminino e o universo masculino são mundos diferentes. Se você ainda não casou, preste atenção em quem você está procurando. Mais do que uma carinha bonita, mais do que um abdômen sarado, mais do que aquelas palavras macias que vai fazendo a gente rodopiar. Cuidado, um homem precisa ser muito mais do que isso. Esse cara respeita os pais dele? Como é que ele trata a mãe dele? Aprenda, um filho obediente, um filho que respeita seus pais, vai ser um bom marido, vai ser um marido que vai respeitar você. Se você está namorando ou está pretendendo um cara que ele não respeita os pais, que ele não está nem aí para eles, é um cara todo enrolado na vida, você está arrumando problema para você. Esse cara é um cara de caráter, é um cara que fala a verdade, é um cara que tem uma vida com Deus, ele é servo de Deus de verdade, ou ele é tipo lobo com capa de cordeiro. Fica ligado, porque depois que você casar, o casamento é para a vida toda. Nós cristãos casamos para casar a vida toda. Ninguém deve casar pensando em se divorciar. Às vezes o divórcio acontece, mas precisa ser a última instância de tudo que a gente já buscou resolver. Então, viva em paz, viva em harmonia. Quando a gente se casa, culturas diferentes passam a morar no mesmo lugar, hábitos diferentes, hábito para dormir. Um dorme com luz acesa, um dorme com luz apagada. Um dorme com a televisão ligada, outro com a televisão desligada. Um dorme 10 horas da noite, outro dorme 2 da manhã. Enquanto a gente é solteiro, nada disso vai atrapalhar. Mas quando a gente casa e junta isso tudo na mesma residência, isso pode ser gerador de muitos conflitos, de muitos aborrecimentos, de muitas mágoas e distanciamento. Então, busque a presença de Deus. Seja tardia para falar, seja pronta para ouvir, seja tardia para ficar nervosa, para ficar irada e brigar. Busque construir da sua casa um pedacinho do céu. O desafio é grande, mas Deus está conosco. E se Deus está conosco, nós somos mais que abençoados. Deus te abençoe e até a próxima vez.